se inicia o segundo capítulo do tema da mensagem de hoje, a vinda do Senhor Jesus e os falsos mestres. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E as portas do inferno não prevalecerão nunca contra ela. Jesus comparava Simão à rocha. Desta forma, Cristo foi o fundador da Igreja Católica, fundada sobre Simão Pedro, e sendo-lhe concedido por este motivo o título de príncipe dos apóstolos. Esse título é um tanto tardio, visto que tal designação só começaria a ser usada cerca de um século mais tarde, simplesmente, ou de patriarca, agora destinado a outro uso. Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Essa circunstância é importante, pois daí provém a primazia do Papa e da Diocese de Roma sobre toda a Igreja Católica. Posteriormente, irmãos, se inventa originária os títulos apostólicos em Roma. Existem diversas interpretações protestantes sobre o significado deste versículo. As igrejas do protestantismo histórico argumentam que a pedra referida seria a confissão de fé de Pedro. Isto é que Cristo é o Messias. As igrejas pentecostais e neopentecostalismos argumentam recentemente que a pedra é o próprio Jesus. Em ambos os casos afirma-se que na tradição da Bíblia, em grego a palavra pedra é petra, que significa uma rocha grande e maciça. A palavra usada como nome para Simão, por sua vez, é Petros, que significa uma pedra pequena ou pedrinha. Porém, em grego, inicialmente as palavras Petros e Petra eram sinônimo no primeiro século e no Evangelho segundo São Mateus, original em aramaico, língua falada por Jesus e pelos apóstolos. A palavra para rocha ou pedra é Kepler, enquanto a palavra para pedrinha é Even. O que Jesus disse a Simão foi: tu és Kepler, e sobre esta Kepler construirei minha igreja. Antes de se tornar um dos 12 discípulos de Jesus Cristo, Simão, como mencionamos, era pescador. Como mencionamos também, ele teria nascido em Betsaida e morava em Cafarnaum. Era filho de um homem chamado João e conhecido como Jonas, e tinha por irmão também um apóstolo, André, Simão e André. Aleluia. Era empresário da pesca e tinha sua própria frota de barcos, em sociedade com Tiago e João, que era o pai de Zebedeu. Aleluia. Tiago e João eram filhos de Zebedeu. Possivelmente, irmãos, Pedro era casado e tinha pelo menos um filho. Sua esposa era de uma família rica e morava numa casa própria, cuja descrição é muito semelhante a uma vila romana na cidade de Roma. Aleluia. Próximo de Cafarnaum. Segundo relatos, irmãos, em Lucas 5, versículo 1 diante, no episódio conhecido como pesca milagrosa, Pedro teria conhecido Jesus quando este lhe pediu que utilizasse uma das suas barcas, e de forma a poder pregar
há uma multidão que eu queria ouvir. Pedro, que estava a lavar as redes, com Tiago e João e seus sócios e filhos de Zebedeu, concedeu-lhe lugar no barco, que foi afastado um pouco da margem. No final da pregação, Jesus disse a Simão que fosse pescar de novo, com as redes em águas mais profundas. Pedro disse que tentaram em vão pescar durante toda a noite e nada conseguiram, mas em atenção ao seu pedido, ele o fez. O resultado foi uma pescaria de tal monte que as redes iam arrebentando, sendo necessária a ajuda da barca dos seus 2 sócios, que também quase se afundavam, puxando os peixes. Numa atitude de humildade e espanto, Pedro prostou-se perante Jesus e disse para que se afastasse dele, já que era um pecador. Jesus encorajou e então a segui-lo, dizendo que o tornaria pescador de homens. No Evangelho sinótico, o nome de Pedro sempre encabeça a lista dos discípulos de Jesus, porque na interpretação da Igreja Católica Romana deixa transparecer um lugar de primazia sobre o colégio apostólico. Não se destaca que Pedro, assim como seu irmão André, antes de seguir Jesus, tenha sido discípulo de João Batista. Outro dado interessante era a estreita amizade entre Pedro e João, o evangelista. Fato atestado em todos os evangelhos, como por exemplo na última ceia, quando pergunta ao mestre através do discípulo amado João quem o haveria de trair, ou quando ambos encontram o sepulcro de Cristo vazio no domingo de Páscoa. Fato é que tal amizade perdurou até mesmo após a ascensão de Jesus. Como podemos contrastar em Atos dos Apóstolos, na cena da cura de um paralítico morto nas portas do templo de Jerusalém. Segundo a tradição, irmãos, definida pela Igreja Católica Romana e pela Igreja Ortodoxa, o apóstolo Pedro, depois de ter exercido o episcopado em Antioquia, teria se tornado o primeiro bispo de Roma. Segundo esta tradição, depois de ser milagrosamente solto da prisão em Jerusalém, o apóstolo teria viajado até Roma e ali permanecido até ser expulso com os judeus e cristãos pelo imperador Cláudio. Em época havia voltado a Jerusalém para participar da reunião e de apóstolos soldados sobre os rituais judeus no chamado Concílio de Jerusalém. Após essa reunião, Pedro ficou em Jerusalém com Paulo, Barnabé e Judas, Basabás e Silas, e foram para Antioquia. Depois de 3 anos, Paulo volta a Jerusalém. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. É uma história bem tensa, bem longa, mas vamos ver até onde essa história, vamos ver até onde o tempo dá. Talvez o tempo não seja o suficiente para que podemos falar o que precisamos falar hoje nesse tema. Então Paulo volta para Jerusalém para visitar Pedro, e com ele fica 15 dias. 14 anos depois, Paulo retorna a Jerusalém e lá se encontra com Tiago, Pedro e João. Tempos depois, por volta da metade do século I depois de Cristo, Pedro vai a Antioquia, onde ocorre uma discussão entre ele e Paulo, conhecida como um acidente em Antioquia. A tradição da Igreja Católica Romana afirma que depois de passar por várias cidades, Pedro haveria sido martirizado em Roma no ano 67. Glória ao nome do Senhor. Afirmaram que Pedro não teria ido a Roma.
Esta tese foi definida, mas preeminentemente, glória ao nome do Senhor, por Ferdinand Cristiano. Glória ao nome do Senhor. Pedro teria sido enterrado em Alexandria, irmão, no Egito, ou em Antioquia. Hoje, porém, os historiadores concordam que Pedro realmente viveu e morreu em Roma. O historiador Lutério Adolphus Ianneques afirmou que as teses anteriores foram tendenciosas e prejudicaram o estudo sobre a vida de Pedro em Roma. Sua vida contínua sendo objeto de investigação, mas o seu túmulo está localizado na Basílica de São Pedro, no Vaticano, o qual foi descoberto no ano de 1950. Após anos de meticulosas investigações, alguns pesquisadores acreditam que, assim como Judas Iscariote, Pedro tem sido um zelote, grupo que teria surgido dos fariseus e constituiu-se de pequenos camponeses e membros das camadas mais pobres da sociedade. Este supostamente estaria comprovado em Marcos capítulo 3, versículo 18, assim como também em Atos capítulo 1, versículo 13. No entanto, irmãos, o certo Simão, o zelote, é na realidade uma pessoa distinta dentre as nomeações descritas nas referidas citações. Toda a primeira parte do Evangelho gira em torno da identidade de Jesus. Quando perguntado, Simão foi o primeiro dos discípulos a responder essa pergunta: Jesus é o Filho de Deus. É esse acontecimento que leva Jesus a chamá-lo Pedro, e é conhecido como a Confissão de Pedro. Encontramos o relato do evento em Mateus capítulo 16, versículo 13 de diante. Jesus pergunta aos seus discípulos, depois de se informar do que sobre ele corria entre o povo: e vós, quem pensais que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades, que quer dizer inferno, nunca prevalecerá contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Em João capítulo 21, versículo 15 diante, e Lucas capítulo 22, versículo 31 diante, também fala a respeito do primado de Pedro. Deve ser exercido particularmente na ordem da fé, em que Cristo torna chefe. Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta meus cordeiros. Segunda vez disse-lhe Jesus: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez ele disse: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele entristeceu-se, porque pela terceira vez lhe perguntaram: tu me amas? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Onde está escrito essa passagem não é em São João capítulo 21, versículo 15 diante, irmãos. Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo. Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma teus irmãos. Onde está essa passagem escrita em São Lucas capítulo 22, versículo 31 em diante. Glória ao nome do Senhor. A comunidade de Roma, irmãos, foi fundada pelos apóstolos. Pedro e Paulo é considerada a única comunidade cristã do mundo fundada a mais de um apóstolo, e a única do Ocidente instituída por um deles. Por esta razão, irmãos, desde a antiguidade, a comunidade de Roma, chamada atualmente de Santos Cepelos católicos, se inicia
o terceiro capítulo do tema da mensagem de hoje: a vinda do Senhor Jesus e os falsos mestres.